Histórias assombradas. Mas é uma creepypasta, né, isso aí. Então vamos lá. Desde criança tenho várias experiências com esse mundo sobrenatural, o qual hoje eu já me acostumei. Não a ponto ainda de não me assustar às vezes, mas já se tornou algo comum para mim. Chegaram a me levar até em uma psiquiatra, que por minha sorte entendia bem sobre o assunto e ela me tranquilizou, falando que eu tinha um poder mediúnico muito forte e que precisava trabalhar esse campo. Mas a minha religião de criação não permite esses tipos de dons, falando ser coisa do diabo. Então me mantenho reservada e raramente comento com a minha mãe algum fato ou sentimento acometido. Sei que esse relato que darei é muito extenso, mas peço que leia para alertar as pessoas de bom coração a não passarem pelo que infelizmente passei e até hoje não me recuperei totalmente. Bom, vou contar sobre a Edith em detalhes para que não haja nenhuma dúvida de como o inimigo pode se manter em pele de cordeiro e depois nos atacar desprevenidos. Não se preocupe com nomes, eu já o terei. Minha tia Edith, hoje com mais de 50 anos, desde quando nasceu, coisas estranhas passaram a acontecer na casa da minha avó. Coisas literalmente bizarras, o que desde que a Edith nasceu? Como, por exemplo, um dia estava no berço a minha tia Edith e uma outra tia que era pouco mais velha e a minha mãe estavam tomando conta dela, já que meus avós tinham que trabalhar para sustentar 6 filhos pequenos que nasceram meio que numa escadinha, assim, idades muito próximas. De repente, a casa, do nada, começou a pegar fogo, com labaredas tão altas que a minha mãe custou conseguir sair, mas estava em desespero porque a Edith e a outra tia, que aqui vou chamar de Sofia, estavam no berço. A vizinhança saiu na rua, uma vizinha pegou a minha mãe e levou para a casa dela, esperando o corpo de bombeiros chegar e apagar aquele fogo que assustava a todos. Meio que como um mistério, o corpo de bombeiros chegou, jogou menos de 5 minutos de água e as chamas se apagaram. E qual não foi o espanto dos bombeiros ao entrarem na casa e nada ter acontecido? Um dos bombeiros chegou a falar que a casa estava tão limpa e brilhosa que parecia ter sido acabada de limpar. Parecia que tinham acabado de limpar a casa e as duas estavam tranquilas no berço. Alguma coisa ruim sempre rondou essa tia Edith, mas todos, como eram evangélicos, falavam que ela precisava era se firmar na igreja. Em todas as fotos tiradas naquela época, ela nunca sorria. E sempre tinha um olhar maldoso, um olhar diabólico, e por incrível que pareça, em toda a sua infância, apesar dela usar vestidos, quando olhamos nas fotos, temos a impressão de estarmos olhando para um garotinho. Ela tinha crises malucas quando meus avós não estavam em casa. E em uma delas, ela agarrou debaixo do tanque e gritava que era o Satanás. O que ela veio... ela agarrou debaixo do tanque, gritava que era o Satanás e que ela veio para ser uma vagabunda, que deixassem ela em paz. Bom, os anos se passaram e essa tia Edith cresceu, continuando a ser atormentada, coisa que ela sempre desconversava. Ela estava noiva de um rapaz muito honesto e cristão, e que faltando poucos dias antes do casamento, esse noivo dela, que vou chamar de Fernando, resolveu terminar tudo, do nada. Esperou ela ir para a escola à noite e encostou o caminhão na porta da casa do meu avô, recolheu todos os móveis que ele tinha comprado e nunca mais apareceu. Olha que beleza. Como ninguém sabia o porquê, ela começou a inventar que ele tinha engravidado outra, coisa que era mentira, pois o espanto dele foi tamanho que ele mudou até de cidade. E por quê? Por que ele largou dela? Espanto do quê? Pois o espanto dele foi tamanho que ele mudou até de cidade. Ela arrumou outro... Mas é ele que terminou?
Ela arrumou outro rapaz e se casou com menos de 6 meses de namoro. E o marido dela era bem financeiramente e comprou uma casa linda em um bairro nobre aqui da cidade para viverem felizes, uma vez que ela havia engravidado. Tudo corria bem até que o filho nasceu. Meu Deus, pensa em uma criança que chorava 24 horas por dia, um choro de desespero, e sempre custava dormir. E na medida em que ele foi crescendo, esse mal que a rondava também começou a agir no filho, que passou a ser uma criança totalmente do mal. Sim, Ana, uma criança como nos filmes de terror, que ria e gargalhava quando suas maldades davam certo. Ela engravidou novamente, mas o marido dela, já não aguentando mais as confusões dentro de casa, resolveu ir para a Europa, trabalhar e dar uma vida melhor aos filhos. Nessa época, a Edith resolveu estudar e passou a deixar os filhos com quem quisesse ficar. E na maioria das vezes, quem tomava conta era minha avó ou mesmo uma amiga que resolveu ir morar com ela. Que fase complicada para os meus avós. Além de ter que criar 2 crianças atormentadas, o que o demônio disse na infância se cumpriu, pois mesmo ela sendo casada, ela caiu na vida da promiscuidade, se envolveu com uma comunidade adoradora do Che Guevara, e ela amava pôsteres e fotos de tudo que envolvia coisas desse tipo. Apenas para esclarecer, moramos em uma metrópole de Minas Gerais, uma região de várias cidades satélites, a principal que na época era governada apenas por um governo. Ela então conheceu no centro de Macumba uma mulher que viria a se tornar chefe dela por muitos anos, tudo envolvido com políticas sujas e prostituição. Nossa. Enfim, ela arrumou um namorado fixo e decidiu, mesmo com o marido fora do país, pedir o divórcio para ficar com ele. E enquanto o divórcio não saía, ela praticamente expulsou os meus avós da casa deles para que ela morasse lá, sem nenhum incômodo religioso deles. Os coitados dos meus avós acabaram aceitando e alugaram outra casa para eles tentarem ter um pouco de paz. Nesse tempo corrido, os filhos já estavam crescidos e completamente desvirtuados. O mais velho se envolveu no mundo do crime, no mais profundo que se possa imaginar, e a filha virou garota de programa de luxo, tendo até agenciador e fotos no famoso book rosa daqui. Mais uma vez, ela traiu o novo relacionamento, começando a namorar outro cara, que para ela era perfeito, porque ele não morava aqui, mas era muito rico e sempre bancava tudo o que ela queria. O pai dos meninos retornou da Europa, formado e estudado, e acabou pegando a guarda dos meninos. O que ele pegou a guarda? Que idade que tinha esses meninos que já estavam no mundo do crime, outro no book rosa? Bom, acabou pegando a guarda dos meninos, o que ele viria a se arrepender amargamente no futuro. Ela, escondida, começou a frequentar terreiros e centros espíritas, falando que estava buscando a cura para o seu filho, que já estava insuportável de conviver. Ele batia nela, roubava, fazia coisas horríveis na casa dela e ela alegava que o filho estava possuído. Ela mesma nunca aceitou que o mal havia se prendido a ela, mas era nítido no olhar dela a maldade no seu coração. Há alguns anos comecei a conviver muito com essa tia Edith, porque até então eu achava que tudo era mentira e que ela não era esse monstro que todos falavam. E por várias vezes eu via que ela estava sendo atormentada por alguma coisa, que ela via demônios indo para cima dela, e quando eu perguntava, ela desconversava. Mal sabia ela do meu dom de também ver as coisas, mas como disse antes, sempre tentei manter esse dom em segredo para não me chamarem de louca. Enfim, o relacionamento dela com o ricaço deslanchou.
e ele veio morar com ela, dando todo o luxo possível que uma pessoa poderia ter. Viagens, roupas, joias e até mesmo os estudos dos filhos ele bancou. Deu um carro do ano para ficar com o filho dela e investiu muito em sua filha também, tentando lhes proporcionar um futuro digno. Agora começa a Edith para cima de mim. Uma pessoa de coração ruim e de más atitudes não consegue ser feliz com nada, pois nunca, qualquer luxo ou conforto nunca é suficiente. Ela entrou em brigas constantes com esse novo marido e ela sempre fazia graça e juntava as malas e fugia para minha casa, alegando ter apanhado, alegando ser escrava sexual, sofrer abusos dentro de casa. E olha que ela já nem trabalhava por causa do luxo de vida que ela levava, porém nada era literalmente dela. Gente, por mais que ela tivesse estudado e trabalhado a vida toda, ela nunca conseguia manter nada e sempre caía nas dívidas e apertos financeiros. Esse novo marido foi a mega-sena dela, mas ela também nunca deu valor, o traía, o maltratava, difamava ele para que todos pensassem que ela era a santa e ele o monstro. A situação já tem que ver bem, porque às vezes dar os presentes, dar as coisas, não significa que ele era um santo também. Às vezes ele dava tudo isso meio que para ela calar a boca enquanto ele podia aproveitar de outro lado. Mas não sei. Vamos ver aqui. Bom, a situação já estava virando novela e daquelas bem mexicanas. Ela brigava com ele, fugia para minha casa e ele vinha atrás dela e eles voltavam. Eu já não aguentava mais toda essa situação me envolvendo e me usando como objeto para ela fazer as gracinhas dela. Aí vem o golpe final. Ela já estava farta do relacionamento porque ele já havia percebido que ela só queria o dinheiro dele, coisa que ele começou a regrar, né? Começou a regrar os gastos da casa. E isso a enfureceu ao extremo, porque ela sempre gastava quanto e onde ela queria. E agora ele havia começado a monitorar. Sempre tive um coração bom e acolhedor. E sempre que eles brigavam, a única pessoa que conseguia fazê-los voltar era eu. Eu acabava ficando no meio dos dois. Colocava eles para conversar e tentava resolver os problemas para que eles vivessem bem. E olha que eu sou muito mais nova que eles. Mas como tenho esse dom especial, conseguia sentir um pouco de cada um e usava a meu favor para eles retornarem. Em um dia, sem que eles percebessem, fui cômodo por cômodo da casa deles e ungi, e repreendi qualquer obra do diabo naquela casa, deixando claro que aquela casa pertencia ao Senhor Jesus, que Jesus era o cuidador da casa. Ela virou um demônio na mesma noite, logo após eu ter ido embora. Brigas, confusões, acusações infundadas e ela juntou as malas dela de novo. Só que dessa vez ela não quis mais ir para minha casa, pois sabia que eu não ficaria a favor dela, pois eu sabia de todas as verdades que aconteciam naquela linda casa. Aí veio o pior. Ela não tinha o que falar para justificar mais outra separação. Começou a jogar a culpa em mim. Falou que ele batia muito nela, que ele a estuprava e que eu havia virado amante dele. Foi uma facada mortal para mim, porque ela me difamou para a família inteira, falou várias mentiras ao meu respeito e a minha honra. E feriu a minha honra, falou atrocidades sobre a minha vida, o que me prejudicou emocionalmente de tal forma que até tentei suicídio. Minha família toda virou as costas para mim e alguns acreditaram na versão dela. E outros já falavam comigo para eu deixar para lá, porque ela sempre foi promíscua mesmo. As mentiras eram tão malucas que ela chegou a me acusar e a minha mãe de termos matado meu pai. O meu pai ficou acamado por vários anos e morreu de derrame e Alzheimer. Nossa, entrei numa depressão profunda e desenvolvi um transtorno que trato até hoje.
O marido dela me procurou logo que ela foi embora e eu sempre o considerei como um pai. E o apoiei e ajudei durante o ano todo. Éramos o apoio um do outro. Quando a Edith viu que ele estava começando a viver melhor sem ela, aí que o capiroto agiu mesmo. Ela fazia um inferno e chegou a falar que ele a perseguia e a ameaçava de morte. Era uma coisa assustadora. Como pude conviver anos com uma pessoa que sempre falava mal de mim pelas costas, me difamava e, na realidade, eu era um objeto necessário para ela? Questionei uma pessoa iluminada de o porquê eu não havia percebido isso antes. E essa senhora, com todo carinho, me disse que a pombagira que ela carregava era muito poderosa e que, como eu a amava muito, eu abri a guarda e não prestei atenção e acabei sendo atingida. Ela, para completar seu jogo sujo, depois de deixar parte da família contra mim, resolveu ir embora para outro país, para não morrer, ela falava. Ai, não durou nada. Ela fez mais um dos seus trabalhos lá. Ligou para o ex-marido pedindo perdão e ele até hoje não sabe por que aceitou. No final das contas, ela fez um inferno na vida de todo mundo por causa de dinheiro. Inventou mentiras escabrosas sobre pessoas que a amavam de verdade. Voltou para o marido que ela tanto difamava com coisas mega baixas e o proibiu de conversar com todos os que o ajudaram no período de tristeza. Infelizmente, por causa de todos esses problemas, em 2 semanas o meu avô sofreu 2 infartos e está tentando se recuperar no hospital. E ela, não sei se por remorso ou por querer fazer algo com ele, não deixa ninguém, a não ser a minha tia Sofia, ficar de acompanhante com ele no hospital. Sei que meu relato é muito longo, mas o fiz para alertar as pessoas de bom coração a ficarem mais atentas a pessoas más como essa, e que quando abrimos a guarda, o mal acaba nos atingindo. E no meu caso, o meu emocional foi destruído e hoje tenho que fazer tratamentos para me recuperar. E tenho fé no Deus verdadeiro. Jesus Cristo está comigo e vai me libertar de todo o mal que essa Edith me fez. PS, apenas um comentário. Eu reduzi ao máximo o que pude para contar essa história, mas na realidade, multiplique isso por 1000 e você conseguirá chegar perto de imaginar a maldade do coração dessa Edith. Credo! Renascida do inferno. Bom, sei lá. Essas Edith. Deixa eu anotar aqui que eu li. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.